Olá, tudo bom? Hoje eu vou responder uma pergunta que muitas pessoas me fazem. Afinal de contas, a gastrite vira úlcera? Se você é uma daquelas pessoas que sente desconforto depois de comer, dor no estômago em jejum, azia, queimação, pode ser sintoma de gastrite, mas também pode ser sintoma de úlcera. E a gente sabe que a úlcera é uma complicação muito grave, pode causar perfuração no estômago, pode até mesmo ser um fator de risco para câncer no estômago. E muitas pessoas querem saber quais são os sintomas de cada um dos dois e se a gastrite de fato sempre vai virar úlcera. Como prevenir que isso aconteça? Fica até o final, que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar, claro, né? Se você tem alguns desses sintomas que eu falei pra você, eu vou explicar mais a diferença dos sintomas de cada um, porque tem algumas diferenças, mas você sente alguma dor epigástrica, alguma dor nessa região mais superior do abdômen, alguma dor relacionada à alimentação, ingestão de líquidos? Escreve pra mim aqui embaixo que eu vou adorar o seu comentário. E se você já teve algum diagnóstico de alguma dessas duas questões, o que você fez para melhorar? É muito importante tratar. Então vamos começar o vídeo. Vamos começar falando da gastrite, né, que é o mais leve, pra gente começar o vídeo mais tranquilo aqui. A gastrite, na verdade, é uma inflamação da mucosa do estômago. Essa inflamação pode ser crônica ou pode ser aguda. Então, muitas pessoas, às vezes, têm uma gastrite aguda relacionada a algum tipo de remédio que tomou, algum tipo de virose, algum tipo de indisposição que ataca mais ali a mucosa do estômago e pode dar uma inflamação, uma irritação, e é transitória, acaba, se trata. Aquela causa que, né, deu aquele problema no momento foi resolvida e você vive muito bem. Foi uma gastrite aguda pontual. E existem pessoas que têm gastrite crônica também, que vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Essa gastrite crônica pode ter algum tipo de relação com o uso frequente de anti-inflamatórios, sem orientação do médico, então ibuprofeno, diclofenaco e outros anti-inflamatórios não esteroidais de forma recorrente podem ficar lesionando a mucosa do estômago e podem causar uma gastrite crônica. Existe também a gastrite causada pela infecção da Helicobacter pylori, eu vou falar mais dela, é uma bactéria muito comum de habitar o nosso estômago. O consumo excessivo de álcool, de cigarro, de alimentos muito gordurosos, alimentos muito picantes e café também podem ser fatores de irritação para algumas pessoas. E se as pessoas não mudam o hábito alimentar, irritar todo dia um pouquinho, pode causar uma gastrite crônica. E o estresse também é um fator de risco para gastrite crônica, porque a gente sabe que ele afeta o nosso estômago, ele aumenta a secreção de ácido clorídrico, ele diminui, né, as nossas defesas do estômago. Então pode ser um fator de risco, sim, para você desenvolver uma gastrite ou aguda ou crônica. Os sintomas da gastrite estão muito relacionados à azia, à queimação no estômago. Essa azia pode acontecer, essa queimação, esse incômodo, assim, como se ardesse mesmo, pode acontecer especialmente em jejum, ou em momentos que você fica muitas horas sem comer, ou à noite. Então são casos que você tem que prestar atenção nesses horários. É aquela sensação do estômago pesado, empachado. Náusea ou enjoo também podem ser sinais da gastrite. Inchaço abdominal e arroto frequente, aquela eructação. A pessoa toda hora tá arrotando, pode ser também um sinal de gastrite para a gente prestar atenção. Vamos falar agora então sobre a úlcera, que pode ser um estágio mais grave de gastrite. A úlcera, chamada também de forma mais científica de úlcera péptica, normalmente acontece num estágio mais grave de gastrite. Então, normalmente a gastrite começou, algumas pessoas curam a gastrite e resolve parar aí, outras pessoas continuam com essa inflamação crônica ao longo do tempo. Essa inflamação da gastrite vai evoluindo e chega a causar uma ferida aberta no seu estômago, na parede do estômago ou na parte inicial do intestino delgado. Então, naquela parte do duodeno. Então, toda úlcera era uma gastrite antes, mas nem toda gastrite vai virar uma úlcera. Se você pega a gastrite no começo, trata a gastrite e resolve, maravilha, acabou. Agora, se você é uma pessoa que tem a gastrite, fica se automedicando, fica tomando remédio caseiro sem ir no médico verificar a extensão do problema, se já está com alguma ferida mais aberta,
pode virar uma úlcera, e esse é um detalhe muito importante para falar para você. O caso da úlcera é um caso mais grave, porque é como se a gente tivesse aquela barreira que protege o nosso estômago, né? A célula do estômago é uma célula mais diferenciada, ela secreta um muco que protege o estômago, mas ela por si só já é uma célula mais resistente. Então é como se você, com o passar do tempo, fosse diminuindo essas barreiras, essas proteções que o estômago naturalmente tem, e ele ficasse mais frágil, exposto a esse ácido. O estômago tem ácidos muito potentes para conseguir dissolver a comida e transformar ela em pedaços menores para serem absorvidos no intestino. Então, quando o estômago está mais sensibilizado, esse ácido corrói a parede do tecido, né, do estômago, e pode causar essas feridas abertas que podem ser graves. O risco de você ter a úlcera, é que quando essa úlcera continua corroendo o seu estômago, a primeira coisa que pode ter é uma hemorragia digestiva. Existem casos em que o estômago fica mais machucado e chega a sangrar mesmo. Muitas pessoas percebem esse problema ou com vômitos com sangue ou com as fezes escuras. Sempre que o cocô, que as fezes saem escuras, isso é chamado de melena, porque esse sangue é mais superior. Esse sangue que era vermelho no estômago passou por todo o trato digestivo e teve atuação enzimática. Então, quando ele sai lá pelas fezes, pelo reto, é um sangue preto. São fezes mais mal cheirosas. É um fator de risco para a gente prestar atenção. E, além disso, em casos mais graves, pode causar uma emergência médica muito grave, que é a perfuração gástrica, em que a pessoa tem que ir o mais rapidamente para a emergência para ser submetida a uma cirurgia o mais rápido possível, porque de fato formou um buraco que atravessou o estômago, é uma complicação muito grave, então deve ser assistido por um médico o mais imediatamente possível. A úlcera não tratada por muito tempo pode causar também uma diferenciação celular, podendo aumentar o risco da pessoa desenvolver o câncer gástrico. Então essa é uma outra causa, né, de câncer gástrico, e muitas vezes está relacionada a uma infecção crônica por H. pylori não tratada. Então você vê que a úlcera é uma complicação, sim, da gastrite, mas é uma complicação super complicada, que pode ter várias intercorrências imediatas ou a longo prazo para diminuir a nossa expectativa de vida. Quais são os sintomas da úlcera, então, né? Se você quer saber qual é a diferença. A úlcera tem uma dor abdominal mais intensa, porque é uma ferida aberta, então tem pontadas, você sente pontadas no estômago, ou queimação. Ela também tem uma dor que pode melhorar ou piorar depois de comer, porque pensa comigo, pode melhorar porque dependendo do que você comeu, dá uma protegida ali no estômago, ou pior, porque quando você come tem uma sinalização para secretar mais ácido. Então isso é difícil, é inespecífico. Algumas pessoas relatam melhor após comer e outras piora, mas se é uma dor que muda com relação à alimentação, já é um fator de risco também. Como eu te falei, a presença de sangue nas fezes, mas o sangue preto, né, aquele sangue melena escurecido, vômito com sangue ou vômito escurecido também, né, como se tivesse essa borra de café. Perda de peso, porque o que acontece? A pessoa fica sem apetite, a pessoa não consegue metabolizar direito os nutrientes, porque o próprio estômago não consegue exercer bem a função. Então, para muitas pessoas, a perda de peso sem dieta associada, sem aumento da atividade física, pode ser um fator também, né, um sintoma. E fraqueza e tontura, anemia, dependendo da quantidade de sangue que você vem perdendo, também podem ser sinais ou sintomas da úlcera num estágio mais avançado. Então, como vai ser feito o diagnóstico para determinar se você de fato tem gastrite, úlcera ou outra questão aí no seu estômago que vai ser determinado pelo médico? O diagnóstico sempre tem que ser feito com o médico, tá, gente? Esse vídeo aqui é meramente informativo. Mas você vai ter que ir no médico e o médico vai te fazer um exame clínico lá, que sempre é muito importante para ele já determinar quais são os exames que ele vai pedir. Normalmente ele pede uma endoscopia digestiva para verificar como está o seu estômago por dentro. É um exame que você engole uma câmera, tem um tubinho assim, e que passa uma câmera por dentro do seu estômago e a câmera vê em muitos detalhes como está o seu estômago, se tem ferida, se tem lesão. Durante esse exame, normalmente ele já pede a coleta para verificar na histopatologia se tem H. pylori, porque o H. pylori pode estar relacionado à formação de úlceras também, com o passar do tempo. Então, se tiver H. pylori, tem que tratar, ele já vai pedir junto, porque já faz aquela coleta ali no momento do exame. Além disso, também, ele pode fazer o teste de urease para detectar H. pylori ou não, e exame de fezes, em alguns casos, ou de sangue para verificar aquela anemia que eu te falei,
presença de sangue oculto nas fezes, são exames complementares também, mas normalmente padrão ouro é endoscopia, porque vai ver por dentro como está seu estômago e é mais fácil. Viu? Tem problema mesmo? Como é que é o tratamento? O tratamento sempre vai depender do que é, né? Se é gastrite ou se é úlcera, como está o estágio, porque existem diferentes estágios de gastrite e diferentes estágios de úlcera. Você viu, né? Pode começar com uma ferida, pode levar até uma perfuração, então dependendo do tipo e grau de evolução desse problema, você vai usar medicações específicas. Normalmente são os inibidores de bomba de prótons, omeprazol, pantoprazol, omeprazol, que reduzem a acidez do estômago. Então, normalmente eles são utilizados por um determinado período de tempo, não é para usar a vida inteira. O médico vai te orientar e por isso que você tem que ir no médico, porque ele vai dar dose específica e por quanto tempo você tem que usar. Antibiótico, se você tiver o H. pylori, também tem que fazer o tratamento bem certinho para o H. pylori não voltar. Ajuste na alimentação, com certeza eu tenho vídeos aqui no canal falando mais sobre o que comer com gastrite, com úlcera. Eu vou deixar esses vídeos aqui embaixo na descrição para esse vídeo aqui não ficar muito extenso. Tem que diminuir o uso de remédios anti-inflamatórios, porque eles a gente já sabe que estão muito relacionados com acidez no estômago e sangramentos no estômago para muitas pessoas. E diminuir café, cigarro, pimenta, alimentos industrializados, gorduras ruins, alimentos muito ácidos que podem sensibilizar mais o estômago. Eu tenho um vídeo falando mais sobre isso. Então, é muito importante que você vá ao médico para determinar se é gastrite ou úlcera. Você não vai saber isso vendo um vídeo na internet, mas esse vídeo aqui vai servir para te acender uma luzinha amarela e procurar ajuda. Então, se você tem algum desses sintomas que eu falei, ficou preocupado? Investiga. Quanto antes você investigar, antes fizer os exames e antes começar a tratar, vai ser melhor o seu prognóstico, com certeza. Então, não deixa para amanhã para cuidar da sua saúde, lembra sempre disso. Se você gosta desse tipo de vídeo com diferença entre doenças semelhantes ou que podem progredir para problemas maiores, dá a sua curtida, eu vou saber que você gostou e trago mais vídeos assim. Se você tiver alguma sugestão, inclusive, deixa aqui para mim. E me conta se você já teve gastrite ou úlcera, como foi seu tratamento. E se você conhece alguém que tá com suspeita disso, tá na dúvida, compartilha esse vídeo. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem eu e você, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!